O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 299 do podcast O Catecismo em um Ano, e dando continuidade na terceira parte, neste dia nós leremos dos parágrafos 2351 ao 2359, que trata das ofensas à castidade e homossexualidade. As ofensas à castidade. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo. Tanto o magistério da Igreja, na linha de uma tradição constante, como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, se deverá levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito, mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade à qual se comprometeu em seu batismo e mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social. Envolve comumente mulheres, mas também homens, crianças ou adolescentes. Nestes dois últimos casos, ao pecado soma-se um escândalo.
Se é sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, a miséria, a chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade da falta. O estupro designa a penetração à força com violência na intimidade sexual de uma pessoa. Fere a justiça e a caridade. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida. É sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais, ou incesto, ou educadores contra as crianças que lhes são confiadas. Castidade e homossexualidade. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar, gradual e resolutamente, da perfeição cristã. Como uma leitura complementar para este dia, nós leremos uma catequese do Papa São João Paulo II, realizada no dia 8 de abril de 1981, que está contido no livro A Teologia do Corpo. Pedagogia do corpo, ordem moral, manifestações afetivas. Convém-nos agora concluir as reflexões e as análises baseadas nas palavras ditas por Cristo no Sermão da Montanha, com que se referiu ao coração humano, exortando-o à pureza. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Dissemos repetidamente que estas palavras, escutadas uma vez pelos ouvintes em número limitado daquele sermão, se referem ao homem de todos os tempos e lugares e fazem apelo ao coração humano, em que se inscreve a mais interior e, em certo sentido, a mais essencial trama da história. É a história do bem e do mal, cujo início está ligado, no livro do Gênesis, com a misteriosa árvore do conhecimento do bem e do mal, e ao mesmo tempo é a história da salvação, cuja palavra é o Evangelho e cuja força é o Espírito Santo, dado àqueles que recebem o Evangelho com o coração sincero. Se o apelo de Cristo ao coração humano e ainda antes a sua referência ao princípio nos consentem construir ou pelo menos esboçar uma antropologia, que podemos chamar teologia do corpo,
Tal teologia é, ao mesmo tempo, pedagogia. A pedagogia tende a educar o homem, pondo diante dele as exigências, motivando-as e indicando os caminhos que levam às realizações delas. Os enunciados de Cristo têm também este fim. São enunciados pedagógicos. Contêm uma pedagogia do corpo, expressa de modo conciso e ao mesmo tempo o mais possível completo. Quer a resposta dada aos fariseus quanto à indissolubilidade do matrimônio, quer as palavras do Sermão da Montanha a respeito do domínio da concupiscência, demonstram, pelo menos indiretamente, ter o Criador assinalado como característica do homem o corpo, a sua masculinidade e feminilidade, e que na masculinidade e feminilidade lhe assinalou, em certo sentido, como característica a sua humanidade, a dignidade da pessoa e também um sinal transparente da comunhão interpessoal, em que o homem mesmo se realiza através do autêntico dom de si. Pondo diante do homem as inteligências conforme as características a ele confiadas, o Criador indica simultaneamente ao homem, varão e mulher, os caminhos que levam a assumi-las e a realizá-las. Analisando estes textos chaves da Bíblia, até a raiz mesma dos significados que encerram, descobrimos precisamente aquela antropologia que pode ser denominada teologia do corpo. E é esta teologia do corpo que funda depois o mais apropriado método da pedagogia do corpo, isto é, da educação, melhor, da autoeducação do homem. O que adquire particular atualidade para o homem contemporâneo, cuja ciência no campo da biofisiologia e da biomedicina muito progrediu. Todavia, esta ciência trata o homem sob determinado aspecto e, portanto, é mais parcial que global. Conhecemos bem as funções do corpo como organismo, as funções ligadas com a masculinidade e a feminilidade da pessoa humana. Mas tal ciência, de per si, não desenvolve ainda a consciência do corpo como sinal da pessoa, como manifestação do espírito. Todo o desenvolvimento da ciência contemporânea relativo ao corpo como organismo tem, sobretudo, o caráter do conhecimento biológico, porque é baseado na separação, no interior do homem, entre aquilo que é nele corpóreo e aquilo que é espiritual. Quem se serve de um conhecimento tão unilateral das funções do corpo como organismo, não é difícil que chegue a tratar o corpo de modo mais ou menos sistemático, como objeto de manipulações. Em tal caso, o homem cessa, por assim dizer, de identificar-se subjetivamente com o próprio corpo, porque privado do significado e da dignidade derivantes de este corpo ser próprio da pessoa. Encontramos-nos aqui no limite de problemas que muitas vezes exigem soluções fundamentais impossíveis sem uma visão integral do homem. Precisamente aqui vê-se claro que a teologia do corpo, como a deduzimos desses textos chaves das palavras de Cristo, se torna o método fundamental da pedagogia, ou seja, da educação do homem do ponto de vista do corpo, na plena consideração da sua masculinidade e feminilidade. Aquela pedagogia pode ser entendida sob o aspecto de uma própria espiritualidade do corpo. O corpo, de fato, na sua masculinidade ou feminilidade, é dado como encargo ao espírito humano, o que de maneira estupenda foi expresso por São Paulo na linguagem que lhe é própria. E por meio de uma adequada maturidade do espírito, torna-se também ele sinal da pessoa, de que a pessoa está consciente e autêntica matéria na comunhão das pessoas. Por outras palavras, o homem, através da sua maturidade espiritual, descobre o significado esponsal próprio do corpo. As palavras de Cristo no Sermão da Montanha indicam que a concupiscência de per si não desvela ao homem aquele significado antes, pelo contrário, o ofusca e obscurece.
O conhecimento puramente biológico das funções do corpo como organismo, relacionadas com a masculinidade e feminilidade da pessoa humana, só é capaz de ajudar a descobrir o autêntico significado esponsal do corpo se caminha a par e passo com uma adequada maturidade espiritual da pessoa humana. Sem isto, tal conhecimento pode ter efeitos absolutamente opostos, isto é, confirmado por múltiplas experiências do nosso tempo. Deste ponto de vista, é necessário considerar com perspicácia as enunciações da Igreja contemporânea, uma adequada compreensão e interpretação delas, como também a sua aplicação prática, isto é, precisamente a pedagogia. Requer aquela aprofundada teologia do corpo que, afinal, deduzimos sobretudo das palavras-chave de Cristo. Quanto às enunciações contemporâneas da Igreja, é necessário tomar conhecimento do capítulo intitulado Dignidade do Matrimônio e da Família e sua Valorização, da Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, e em seguida a encíclica Humanae Vitae de Paulo VI. Sem qualquer dúvida, as palavras de Cristo, a cuja análise dedicamos muito espaço, tinham como fim apenas a valorização da dignidade do matrimônio e da família. Daí a fundamental convergência entre elas e o conteúdo de ambas as enunciações mencionadas da Igreja contemporânea. Cristo falava ao homem de todos os tempos e lugares. As enunciações da Igreja tendem a atualizar as palavras de Cristo e por isso devem ser relidas segundo os princípios daquela teologia e daquela pedagogia que nas palavras de Cristo encontram raiz e apoio. É difícil realizar aqui uma análise global das citadas enunciações do Magistério Supremo da Igreja. Limitar-nos-emos a referir algumas passagens. Eis de que modo o Vaticano II, pondo entre os mais urgentes problemas da Igreja no mundo contemporâneo a valorização da dignidade do matrimônio e da família, caracteriza a situação existente neste campo. A dignidade desta instituição, isto é, do matrimônio e da família, não resplandece em toda parte com igual brilho. Encontra-se obscurecida pela poligamia, pela epidemia do divórcio, pelo chamado amor livre e por outras deformações. Além disso, o amor conjugal é muitas vezes profanado pelo egoísmo, pelo amor do prazer e pelas práticas ilícitas contra a geração. Paulo VI, expondo na encíclica Humanae Vitae este último problema, escreve, entre outras coisas: pode-se ainda temer que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito da mulher e chegue a considerá-la como simples instrumento de gozo egoísta e não já como sua companheira respeitada e amada. Não nos encontramos porventura aqui na órbita da mesma solicitude que uma vez ditara as palavras de Cristo sobre a unidade e a indissolubilidade do matrimônio, como também as do Sermão da Montanha, relativas à pureza do coração e ao domínio da concupiscência da carne, palavras desenvolvidas mais tarde com tanta perspicácia pelo apóstolo Paulo? No mesmo espírito, o autor da encíclica Humanae Vitae, falando das exigências próprias da moral cristã, apresenta ao mesmo tempo a possibilidade de cumpri-las quando escreve: o domínio do instinto mediante a razão e a vontade livre impõe indubitavelmente uma ascese. Paulo VI usa este termo para que as manifestações afetivas da vida conjugal sejam segundo a reta ordem e, em particular, para que se observe a continência periódica. Mas esta disciplina, própria da pureza dos esposos, bem longe de prejudicar o amor conjugal, confere-lhe, pelo contrário, mais alto valor humano. Exige contínuo esforço, precisamente esse esforço foi chamado acima ascese, mas graças ao seu benéfico influxo, os cônjuges desenvolvem integralmente a sua personalidade, enriquecendo-se de valores espirituais. Ela favorece a atenção para com o outro cônjuge,
ajuda os esposos a banir o egoísmo, inimigo do verdadeiro amor, e aprofunda o seu sentido de responsabilidade. Contentemo-nos com estas poucas passagens. Elas, particularmente a última, demonstram de maneira clara quanto é indispensável para uma adequada compreensão do magistério da Igreja contemporânea aquela teologia do corpo, cuja base procuramos sobretudo nas palavras do próprio Cristo. É exatamente esta, como já dissemos, que se torna o método fundamental de toda a pedagogia cristã do corpo. Fazendo referência às palavras citadas, pode-se afirmar que o fim da pedagogia do corpo está precisamente em fazer que as manifestações afetivas, sobretudo as próprias da vida conjugal, sejam conformes à ordem moral, numa palavra, à dignidade das pessoas. Nestas palavras volta o problema da recíproca relação entre o ecos e o ethos, de que já tratamos. A teologia, entendida como método da pedagogia do corpo, prepara-nos também para as novas reflexões sobre a sacramentalidade da vida humana e, em particular, da vida matrimonial. O Evangelho da Pureza do Coração, ontem e hoje, concluindo nós com esta frase o presente ciclo das nossas considerações, antes de passar ao ciclo sucessivo, em que a base das análises serão as palavras de Cristo sobre a ressurreição do corpo. Desejamos ainda dedicar um pouco de atenção à necessidade de criar clima favorável para a educação da castidade, de que trata a encíclica de Paulo VI, e queremos centrar estas observações sobre o problema do ethos do corpo nas obras da cultura artística, com particular referência às situações que encontramos na vida contemporânea. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!